Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você e com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Gênesis 42. Lembra que José deu o nome do seu primogênito de Manassés? E o que significa? Deus me fez esquecer. Amém? Porém, José está administrando a terra do Egito, mas em Canaã também a fome chega. E quando a fome chega em Canaã, eles têm que buscar alternativa para sobreviver. E a alternativa encontrada é descer até o Egito, comprar grãos e alimentos e retornar para Canaã a ponto de poderem sobreviverem, né? Já haviam se passado aproximadamente 9 anos, então um tempo bem significativo. Nós podemos observar que dentre tudo o que havia acontecido esses 9 anos foi desde o período que José foi colocado governador, então havia mais pelo menos aí uns 3 a 4 anos que os irmãos haviam, né, vamos dizer assim, vendido José àquela caravana de midianitas. José disse, Deus me fez esquecer, mas a vida vai trazer os irmãos de volta a José. Amém? E vai haver uma reconciliação. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 42. Amém? Então, a reconciliação de José com seus irmãos inicia-se com a falta de alimento na casa de Jacó. Isso também foi o início de uma mudança dos israelitas para o Egito. E vai ser algo primordial. Diz assim, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda a casa algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu, porém não os deu a conhecer. Ele falou asperamente e lhe perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu, nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão durante 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Responderam-lhe Rube,
Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, nada sabiam que José os entendia, porque lhe falavas por intérprete. E retirando-se dele chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Olha que coisa tremenda. Aqui nós vemos, né, nas entrelinhas, algo muito interessante. Primeiro, eles tinham línguas diferentes, né? José estava falando com o intérprete da terra de Canaã, porém José sabia da língua. Eles não tinham noção disso, porque eles não reconheceram José como seu irmão que fora vendido. Eles pensavam que José era um egípcio. E, em meio a tudo aquilo, quando eles se prostraram, José os reconheceu imediatamente e usou uma estratégia, né? A administração da terra do Egito era algo também que exigia uma forte guarda, né? Uma forte proteção. Espiões vinham de outras terras para ver aonde havia fraqueza na terra e o Egito tinha que mostrar que não existia fraqueza alguma. Os espiões eram tratados pela vida, né? Então eles eram mortos, não retornavam, então existia verdadeiramente um temor, uma angústia. Então ninguém iria se atrever a se levantar contra aquele império. Realmente o Egito era muito forte e agora suprido era que estava forte mesmo. Então José começa a observar os irmãos aqui e os irmãos começam a contar que não são espiões, são homens honestos, né? Eles continuaram a vida apesar das suas ofensas e dos seus pecados. Mas quando chegou esse dia de ansiedade e de angústia, não somente por causa da fome, mas por agora estarem sendo acusados de serem espiões, eles começam a falar na sua própria língua. Olha, isso se deve por causa do que nós fizemos ao nosso irmão. E José está ouvindo tudo aquilo ali e entendendo, só que eles não percebem. E José viu que neles havia alguma mudança, neles havia algum remorso. Então, de forma, vamos dizer assim, bem estratégica, porque é isso que nós precisamos para ter uma vida abençoada nesse mundo que jaz no maligno. Sermos estratégicos, né? Buscarmos em Deus, não colocarmos os pés pelas mãos, não querendo resolver os problemas pela nossa própria iniciativa, mas confiarmos no Senhor. E é interessante tudo que vai acontecer, né? Não sabemos porque o irmão de José não reconheceram, e nem mesmo o seu sotaque. Isto talvez se deva a aproximadamente os anos que se passaram, desde que viram pela última vez. Como eu disse para vocês, aproximadamente aqui se passaram de 17 a 20 anos, né? Embora José tenha se mostrado duro em sua negociação, como qualquer egípcio tem agido com os cananeus, não há nenhum sinal de vingança na narrativa. Ao contrário, José foi sensível e misericordioso. Amém? Ver os pontos fracos da terra significa intrometer-se nas questões internas do Egito. E eles vão dizer, somos todos filhos de um mesmo homem, né? Já pensou? Então, José diz, pela vida de Faraó, já que o Faraó era tido como Deus. José estava usando uma expressão egípcia muito similar, assim como vive o Senhor, mais tarde usada em Israel. José já havia provado a sua autoridade. Ele agora expressa a sua preocupação e a sua submissão a Deus. Amém? Então José aqui, irmãos, ele vai trazer muito ensinamento, ele vai trazer muita, vamos dizer assim, cuidado, sua confiança em Deus. Ele esperava verdadeiramente, né, esquecer das coisas do passado, mas o seu passado vem até ele. E quando vem até ele, ele se mostra ainda mais um homem de Deus, porque vai usar de misericórdia, vai fazer com que os irmãos sejam acolhidos na terra do Egito, bem como a sua família, bem como Jacó e mais 70 almas. Então, que coisa tremenda é o coração de José, que homem submisso a Deus e quantas coisas nós temos que aprender com José. Amém? E eu creio que nós vamos tirar ainda muitas verdades desse texto. Então somente me acompanhe, leia a palavra de Deus. Quando chegar em Gênesis 50, você volta novamente para o capítulo 37
e ler novamente a sua Bíblia. Amém? Então, hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. A lista de presença está aberta. Se você mora aqui em Campina Grande, venha congregar conosco. Amém? Se você não mora em Campina Grande, você pode acompanhar pelas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um joinha, tá certo? E entre também no nosso canal no Telegram. Lá nós estamos compartilhando esses vídeos e tem sido uma grande bênção. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tenha um excelente dia e até amanhã.